A primeira metáfora vai aparecer no versículo 13, onde diz assim: são ondas bravias do mar que espumam a sua própria sujeira. E nessa metáfora nós vamos encontrar mais uma característica desse ímpio que está no meio da igreja. É como se Judas dissesse assim: olha, presta atenção nessa gente, e logo você vai poder ver a sujeira da sua vida sendo exibida. E assim como a água suja produz uma espuma que revela a sujeira, as tensões da vida desta pessoa revelarão o que vai dentro do seu coração. Olha que coisa profunda. Ele está dizendo o seguinte: olha, está tudo muito bonito, está tudo muito bom, está com a mão levantada, louvando a Deus. Agora, quando vem uma tensão, quando vem um problema, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, como é que essas pessoas estão reagindo? E aí então Judas diz assim: olha, essas pessoas no meio da luta, do problema, da dificuldade, espumam a sua sujeira, espumam a sua ira, a sua revolta, a sua murmuração, a sua crítica, o seu abandono da fé, o seu abandono da comunidade de fé. Por quê? Porque a essência não está boa. A essência não está boa. E aí então o Senhor começa a chacoalhar a nossa vida. Toda vez que você começar a se afastar dos caminhos de Deus, ou você permitir que ideias, pensamentos corroam a essência da fé, o Senhor começa a chacoalhar a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E é como se Ele dissesse: acorda, presta atenção no que está acontecendo com você. E enquanto Ele está chacoalhando a nossa vida, nós revelamos para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta o que está dentro da gente. Sabe, se tem uma verdadeira piedade cristã, quando vê a luta, você vai jejuar, você vai orar, você vai buscar a face do Senhor, você vai crer que Deus vai trazer a trompa de volta, não é? Porque você crê no Deus dos impossíveis. Mas quando vem uma batalha, queridos, e você não está com o seu coração afinado com o Senhor, vem a ira, vem a revolta, vem o abandono do caminho de Deus, vem dizer: Deus não ouve oração, Deus não faz nada, e isso espuma dentro da gente. E se alguém chegar perto de você falando alguma coisa, a espuma cresce. Não é verdade? Ele está dizendo: olha, presta atenção. E mais, se nessas pressões começarem a revelar dificuldades que têm a ver com o seu pecado, você vai achar culpados em todas as coisas para o seu próprio pecado. É a tua mulher, é teu marido, é teu pai, é tua mãe, é teu filho, todo mundo é culpado menos você. E a gente destila esse negócio ruim que está dentro da gente. Sabe por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente crê que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu continuo a crer que Deus tem um plano para a minha vida. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu vou andar com Ele, porque o que Ele tem para mim é o melhor. E a gente vai caminhando assim. Mas se eu não creio nessas coisas, ou se isso está em luta dentro da gente, eu vou racionalizar tudo isso para tentar minimizar a sujeira que está sendo revelada. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que as tensões da sua vida têm revelado para você? E o que as tensões da sua vida têm revelado para as pessoas que estão ao seu redor?
Todos nós vamos viver tensões, hora ou outra. Eu não conheço ninguém que não viva nenhuma tensão. Não existe. Mas no meio das tensões, eu quero ser a casa que está firmada na rocha e não sobre a areia. Segunda coisa que ele vai dizer, e é uma metáfora, são rochas submersas nas festas de comunhão na igreja. Isso aparece nos versículos 12 e em 2 Pedro 2, diz assim: esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. E em 2 Pedro 2, 13b diz assim: como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. E aqui é interessante, porque a figura que está colocada aqui é de uma rocha que está escondida no fundo do mar, tá? E aí você vem com o seu barco ou com o seu navio e bate na rocha. Você não está vendo, não tem nenhuma ponta da rocha saindo da superfície, mas à medida que a quilha do barco passa, ela bate e você afunda. Ela se torna uma pedra de tropeço, uma pedra de encalhe, uma pedra de naufrágio. É por causa disso que a gente tem faróis espalhados pela costa, para dizer: olha, toma cuidado que nessa rota aqui tem pedras, tem bancos de areia, tem perigos que você não está vendo. E ele está dizendo que essas pessoas são essas pedras escondidas que estão no meio da igreja, que no meio das festas da comunhão, estão lá no meio do dia a dia da vida da igreja. E festa da comunhão era quando a igreja celebrava a ceia do Senhor, cada um trazia um prato de comida, não é? E fazia aquilo que a gente chama de junta-panela aqui, não é? E terminava a ceia do Senhor, todo mundo jantava juntos, todo mundo comia juntos, e aí eles se banqueteavam no meio do povo de Deus, mas destilavam ali aquilo que era uma semente, não é? Que ia afastar outros do reino. E aí as ideias, as filosofias, os pensamentos, ao invés de ajudarem as pessoas a crescerem espiritualmente, estavam afastando pessoas do Senhor. E ele diz assim: olha, presta atenção no meio de vocês. Se as pessoas que convivem com vocês ajudam vocês a crescerem na fé, ou esfriam a sua fé? Ajudam você a crescerem no amor, ou esfriam o seu amor? A crescerem na espiritualidade, ou a esfriarem? Aí você vai dizer: mas como é que acontece isso? Você já viu fofoqueiro no meio da igreja? Você viu fulano de tal, você viu Beltrano. A palavra de Deus diz assim: se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá e fala com ele. Se ele não te ouvir, leva mais um. Se ele não te ouvir, anuncia para toda a igreja, para a igreja tomar uma conduta. Mas quando eu fico falando isso pelo corredor, eu gero uma falta de fé, uma falta de confiança. E às vezes nem é verdade. Ou então eu começo a criar divisões. Olha, a doutrina A, a doutrina B, porque eu sou da linha arminiana, eu sou da linha, calvinista. Querido, eu quero saber da graça de Jesus na tua vida. Tem um monte de site falando de tanta coisa. Queridos, a gente precisa de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que a nossa vida seja transformada. A Bíblia fala que essas pessoas colocam os seus ídolos acima de tudo. E aí eles se tornam como rochas submersas. O barquinho está andando e você dá uma trombada e fica encalhado naquilo. E aí você não sabe o que você vai fazer, que lugar, como, de que jeito. Querido, olha para o Senhor. O teu lugar no reino de Deus é dito pelo Senhor.
A igreja que você vai frequentar é o Senhor que coloca você. Você não deve estar aqui se o Senhor não te colocou aqui. Mas você não deve estar lá se o Senhor não te colocou lá. E aqui não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisa, porque o pastor fulano, querido, eu não quero ouvir de ninguém, eu quero me apresentar diante de Deus, porque cada um vai prestar contas diante do Senhor. E às vezes a gente se deixa perder por questões tão pequenas. Ele está dizendo: toma cuidado com as pedras submersas que estão no meio das suas festas, no meio dos seus corredores, no meio do seu convívio. E ele continua dizendo que essas pessoas, elas não vivem apenas aquilo que é esse falso evangelho, mas eles negam o senhorio de Cristo. Não é apenas essa libertinagem de transformar a graça numa permissão para tudo, que caracteriza a impiedade, mas é também a maneira como eles lidam com o senhorio de Cristo na sua vida. Diz assim a palavra de Deus no versículo 4, segunda parte, diz assim: são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Como Jesus é dono da tua vida. Talvez seja por isso que Judas tenha começado a sua epístola se descrevendo como escravo do Senhor Jesus. Ele diz no versículo 1: Judas, servo de Jesus Cristo, e aqui a palavra servo é escravo, irmão de Tiago, aos quais foram chamados, são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Eu acho interessante porque Judas era irmão carnal de Jesus. E a Bíblia fala que os irmãos carnais de Jesus tiveram dificuldade para crer em Jesus como Messias. Está lá nos Evangelhos. Até que chega a ressurreição. E na ressurreição, quando você lê a lista das pessoas que foram visitadas pelo Senhor ressurreto, aparecem os irmãos de Jesus. Depois de ele aparecer às mulheres no jardim e a Pedro, ele vai visitar a sua família. E tem uma história, a gente não sabe se ela é verdadeira ou não, que faz parte de uma tradição antiga, então eu não sei se é verdade. A única coisa que a Bíblia diz é que na ressurreição Jesus foi visitar os seus irmãos, só isso. Mas nessa história, perto da morte de Jesus, teria havido um diálogo entre Tiago e Jesus, que ele só conseguiria crer em Jesus, se ele de fato ressuscitasse e fosse comer o pão junto com ele. E na manhã da ressurreição, antes dele buscar os dois no caminho de Emaús, diz essa tradição que ele foi visitar os seus irmãos e disse: vim comer pão com vocês. E é interessante que a partir daquela data, nem Tiago nem Judas se dizem irmão de Jesus, mas eles dali em diante se dizem servos de Jesus Cristo, porque dali em diante eles entenderam quem era Jesus, o Cristo, o Messias prometido, e eles tinham então um compromisso de ser servos do Senhor. E ele está dizendo aqui nessa carta o seguinte: olha, essas pessoas perderam a essência do cristianismo. Qual é a essência do cristianismo? Olha, a essência do cristianismo não é uma cruz, a essência do cristianismo não são vitrais, a essência do cristianismo não é um templo, a essência do cristianismo é Cristo Senhor da nossa vida. É Cristo meu Salvador, mas o meu Salvador se torna Senhor da minha vida. E sem isso a gente não tem essa essência. E aí então ele está dizendo: olha, quem vive sem deixar Jesus ser o Senhor da sua vida tem alguma coisa errada na sua forma de cristianismo. Por isso, eles rejeitam a autoridade de Deus.
nas suas vidas. Está lá no versículo 8: rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais, como não entendem. E é interessante que sempre há uma racionalização para justificar o que eles desejam em detrimento ao que o Senhor fala e ensina. E essa racionalização nada mais é do que o desprezo pela autoridade soberana do Senhor sobre a sua vida. Olha, quantos de nós temos facilidade, isso é fácil, acontece com a gente, da gente achar desculpa para tudo. Eu acho desculpa para tudo. Se você quiser, eu ajudo você a achar umas boas desculpas. Você nem precisa. Mas na verdade a gente está lutando contra Deus. O Espírito de Deus ensina para a gente um caminho, um jeito de ser, e a gente diz: não, desse jeito não vai dar certo, não vai funcionar. Olha só como é a sociedade hoje, olha só como o mundo é hoje. Isso valia para aquele tempo, não vale para nós. Queridos, a palavra de Deus é a mesma, o meu Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Na verdade, o que a gente revela com essas racionalizações é que o nosso coração não permite o Senhor Jesus ser o dono da nossa vida. A gente não quer que Ele mexa no nosso casamento, não quer que mexa nos nossos negócios, não quer que mexa com os vários aspectos da vida. É interessante que, quando a gente vai entendendo o senhorio de Cristo, a gente vai percebendo algumas coisas que são tão importantes na vida de umas pessoas e não são nas outras. Eu me lembro de quando convidei um pastor aqui da nossa igreja, hoje é pastor em outra cidade, em outro local, para ele começar um ministério de esportes aqui, porque ele tinha sido campeão brasileiro numa das artes marciais. E eu disse: olha que bênção, e a gente tem um ministério de esportes maravilhoso aqui na igreja. E eu pensei: podíamos começar com você. E ele me deu uma resposta muito estranha. Ele disse: não posso. E eu falei: por que você não pode? Porque um dia eu fiz um compromisso com Jesus. Filho de pastor, criado no Evangelho, se afastou da igreja por causa da arte marcial. E um dia, quando Jesus tocou o coração dele, falou assim: quem vai vir primeiro, eu ou a tua arte marcial? Ele disse: vai ser o Senhor. E daquele dia em diante ele fez um voto: nunca mais eu vou pisar num tatame. E até hoje é assim. Não tem nada de errado na arte marcial, mas na vida dele aquilo tinha se tornado um ídolo. E ele disse: Jesus em primeiro lugar. Então ele abriu mão daquilo. Eu tenho muitas maneiras de racionalizar com esse pensamento dele. Olha, você está sendo radical, já mudou a tua vida, não funciona assim. Mas ninguém ia mudar a cabeça daquele homem, porque ele sabia que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Eu tenho várias maneiras de racionalizar tantas coisas, mas a Bíblia está dizendo que quando eu começo a racionalizá-las, eu não deixo Jesus conduzir a minha vida, eu estou conduzindo a minha vida do meu jeito. E isso é uma das expressões da impiedade dentro do nosso coração. Verso 16 vai dizer assim: a sua boca vive falando grandes arrogâncias. Eu acho incrível isso. Quando a gente não deixa Jesus ser o Senhor, a gente começa a confiar no taco da gente. E a arrogância passa a ser o nosso jeito de ser. E essa arrogância funciona tanto para com Deus como para os homens. E eu imagino que eu não preciso de nada ou de ninguém. Isso significa ser arrogante. Eu não preciso de nada nem de ninguém. E é por isso que essas pessoas precisam ser quebrantadas. Tem pessoas que Deus tem que sentar uma marreta na cabeça.
Tem um ditado popular, uma história popular, né, que tinha um burro velho, né, que não atendia o dono dele. E aí então o dono puxava, ele empacava. Ele puxava e empacava. Um dia esse daí entrou no celeiro, pegou uma marreta e sentou na cabeça dele. Alguém disse: o que você está fazendo com o burro? Eu falei assim: estou ensinando para ele quem manda aqui. Sabe, às vezes a gente é um burro velho. É esquisita a comparação. Empaca! E o Senhor chacoalha a minha vida, chacoalha a tua vida. Ele acrescenta aqui uma outra metáfora, dizendo: olha, eles seguem o caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Caim queria viver, adorar e se relacionar com as pessoas do jeito dele. Sabe o que significa? É que não tem limites para arrogância e para independência. E aí eles se tornam como Caim, agressores, opressores, violentos. Caim matou seu irmão Abel. E isso eles fazem para defenderem a sua autonomia despótica. São senhores deles. O que eu queria falar com você nessa noite é que o caminho da impiedade é sorrateiro. E eu não estou falando essas coisas para você ficar dizendo: o João, o Pedro, o Antônio. Deus tem que lidar com o João, com o Pedro, com o Antônio. Mas eu estou falando com você. Essas coisas têm que ser checadas à luz da nossa própria vida. O que as tensões da sua vida têm revelado? Como você tem lidado com o senhorio de Cristo na tua vida? De que maneira o Senhor às vezes tem que chacoalhar a tua vida para você perceber que você sem Ele não é nada? Às vezes a gente acha que é tudo, né? Que pode tudo, que faz tudo, até o dia que a gente cai numa cama. Você não pode nada, querido. É interessante que a gente olha para os meios que nos dão segurança e a gente vai perceber que eles são tão frágeis. Teu emprego, teu diploma, são tão frágeis, queridos. E que tudo é tão rápido na vida da gente. Se eu não entender que a minha vida precisa estar na mão do Senhor, eu estou perdido. E aí vem uma outra figura, são estrelas sem rumo. Uma outra figura, uma outra metáfora. Estrelas sem rumo. E o pior é que ele diz que estão reservadas para as trevas. E aí é um contraste tão forte, né? A estrela significa luz. A luz se torna escuridão quando eu estou perdido. Se você se acha a sua própria luz, vai chegar uma hora que você vai se encontrar na escuridão, quando você não encontrar caminhos na sua vida. Agora, quando eu olhar para o Senhor, eu vou sempre encontrar um caminho, porque a luz dele nunca vai parar de brilhar. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente faz toda noite, todo culto, toda vez que a gente está junto, porque eu entendo que quando a palavra de Deus é anunciada, o Espírito Santo de Deus está falando conosco, e Ele é digno de ouvir uma resposta nossa. E o que eu queria fazer nessa noite é lembrar que essa palavra, dita por Judas e por Pedro, ela não foi dita para o mundo lá fora, ele foi dita para a igreja, para povo como eu e você.
que às vezes não percebe o que está acontecendo no seu próprio coração. Como a gente vai permitindo que a cultura, que os pensamentos desse mundo comecem a distorcer a nossa fé. E a essência da nossa fé vai sendo delapidada, destruída, quebrada. E aí a gente tem que fazer uma pausa. Eu estava relendo as cartas do Apocalipse essa semana, e é interessante que em 2 das cartas essa mesma expressão vai acontecer. Olha, lembra, com palavras diferentes, lembra de onde você caiu. E uma delas diz: e volta à prática das primeiras obras. Tem gente que já viveu aqui uma fé muito bonita, empolgante, ardente, mas esfriou. E talvez você vai encontrar muitas razões para isso. É culpa do pastor, é culpa da igreja, é culpa do João, do Pedro, do Antônio, do teu pai, da tua mãe, do vizinho, quem você quiser. Mas o que está acontecendo é que o teu coração abrigou coisas que não valiam a pena serem abrigadas. E a gente precisa de arrependimento e dizer: Senhor, eu não quero continuar assim. Eu não quero lutar contra o teu senhorio. Eu quero aprender a viver debaixo da tua graça e sentir a alegria da salvação de novo. Eu me lembro da primeira vez que eu fiquei tocado pelo Evangelho, e eu fui subir no meu quarto para orar, mas enquanto eu saía daquela reunião, ia para casa sozinho, eu me lembro até hoje como eu me sentia. Parecia que eu estava andando em nuvens, alguma coisa nova estava acontecendo, algo de Deus estava acontecendo. Depois que eu orei lá no meu quarto, chegando daquela casa onde foi a reunião, uma experiência nova surgiu, a descoberta de que Deus podia falar, de que Ele tinha respostas. Essa é a alegria da salvação, que enche a gente. E quando a gente se reencontra com o Senhor, essa alegria vem forte dentro da gente. Mas às vezes a gente vive uma mornidão tão grande, um vazio de alma tão grande, e a gente vai perguntando: por quê? Porque a gente deixou algumas setas do inimigo entrarem. O João, o Pedro, o Antônio, isso e aquilo, esquece deles, olha para você e para Jesus, é isso que importa. Eles vão ter que se resolver com Deus. Mas estão em pecado, e você não está? Entende? Isso é um problema de Deus com essa pessoa. Você tem que resolver o seu problema com Deus e deixar a graça de Deus fluir na tua vida. Chega de olhar para as pedras que estão submersas, ou de parar nelas. Olha para cima, para o autor e consumador da sua fé. Tem coisa nova para acontecer na tua vida. Tem coisa nova para acontecer na tua casa, tem coisa nova para acontecer no teu trabalho, tem coisa nova para acontecer nos lugares que você frequenta, porque Deus quer te fazer instrumento de graça. Não que espuma sujeira, mas que espuma a beleza de Cristo. E nessa noite eu queria orar com você, oração de confissão, de entrega, de volta. Talvez tenha alguém aqui que hoje está aqui e está afastado de Deus. Ninguém sabe, só você e Deus. Alguns até sabem, porque você talvez esteja afastado da igreja. Mas o Senhor está olhando para você e dizendo: filho, não desisti do plano que eu tenho para você. É muito maior do que tudo isso que está entulhando a tua vida. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu queria desafiar você, convidar você a sair do seu lugar, vem aqui à frente, a gente orar junto. É uma oração de confissão, uma oração de entrega. E você vai dizer: pastor, mas é difícil isso. É mesmo, de verdade.
Porque ou Jesus é Senhor ou Ele não é. E se Ele está mandando, então obedeça. Agora, se você não é capaz de obedecer o Senhor na igreja, então não acredite que você vai obedecer o Senhor lá fora. Então, se o Espírito de Deus está falando com você hoje, vai saindo do seu lugar para cá, vem aqui, eu quero orar por você, quero consagrar a sua vida, quero colocar o teu coração, a tua alma, as batalhas que você está vivendo na mão do Senhor. Se você está lá na galeria, vai descendo. Se tiver uma família que está vivendo isso, levanta a família inteira, em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. O Senhor tem gente aqui, tem povo dele aqui. Ele quer fazer alguma coisa bonita na tua vida, de restauração, de transformação, de mudança. Olha, Deus não terminou de escrever a tua história. Deus não terminou de escrever a tua história. Tem um capítulo novo que Ele quer escrever hoje na tua vida. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como foi, o que aconteceu? Eu não sei mesmo, é verdade. Não sei. Mas eu sei quem sabe. E o que Ele está mostrando para você é maior do que já aconteceu. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que faz a obra na nossa vida. Então vai saindo do teu lugar, em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está falando. Vem, pode vir, vem. Ah, pastor, mas tem uma coisa aqui que é impossível. Olha, que bom que é impossível. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis. Quando Maria disse para o anjo: olha, eu não conheço homem nenhum, sou virgem, como é que isso pode acontecer comigo, conceber o Filho de Deus? E o anjo do Senhor, Gabriel, disse para ela: há alguma coisa impossível para Deus? Se Maria concebeu na sua virgindade, que era algo inconcebível, e tem muita gente que não crê em Jesus por causa disso, tá? Quanto mais o meu Deus não é capaz de fazer tantas outras coisas. Sabe quem é o nosso Deus? É aquele que com a palavra do seu poder diz: faça, e aconteceu. E céus e terra foram criados pela palavra do seu poder. Bilhões de galáxias, não estou falando de planetas não, bilhões de galáxias. Esse é o Deus que nós estamos buscando agora, que nós estamos adorando, tá? Primeira oração é sua, e logo depois eu vou orar por você. Quais foram as áreas da vida que o Espírito Santo tocou o seu coração? Quando Ele falou com você, Ele mostrou algumas coisas, tá? Eu não sei quais são, só você sabe. Então agora você vai fazer uma entrega. Imagina que a cruz de Jesus está aqui na frente, e você vai colocar essas coisas que são os seus tesouros aos pés da cruz. E eu quero dizer para você, eu sei que não é fácil, porque alguns desses tesouros envolvem pessoas, relacionamentos, coisas complicadas, histórias complicadas. Mas esse é o primeiro passo. Senhor, do teu jeito, sem racionalizar, vou colocar aqui agora, isso que o Senhor me mostrou, faz isso agora, faz essa entrega ao Senhor, faz. Se tem pecados, confessa como pecado. Senhor, isso aqui que está acontecendo na minha vida é pecado, eu quero te pedir perdão. Se você se sente prisioneiro de alguns pecados, pede para o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, não apenas te perdoar, mas te libertar. Não tem algema que segure a libertação de Jesus. Ele é poderoso. Satanás não tem autoridade sobre aqueles que se colocam debaixo do sangue de Jesus. Então se coloca lá. Ah, mas são impulsos. Os nossos impulsos são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então você vai depor os seus impulsos aos pés da cruz de Jesus. Dizer: Senhor, eu quero que o teu Espírito controle a minha vida. É isso. Eu quero aprender a caminhar na plenitude do teu poder.
agindo no dia a dia da minha vida, dentro de mim e fora de mim. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu conheces o coração desses Teus filhinhos. Eles são amados do Senhor, amados. O Teu amor é que nos constrange, diz a Tua palavra. Se eles estão aqui na frente, é porque o Teu amor de alguma maneira os constrangeu. A Tua palavra diz que ninguém vem ao Senhor sem primeiro o Senhor ter o chamado. Então, se eles estão aqui é porque eles ouviram a Tua voz. A Tua palavra, Senhor, nos diz que de modos nenhum o Senhor lançaria fora aqueles que viessem Te buscar. Então nesta hora eu quero Te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus agora, e primeiro derrama da Tua graça poderosa, perdoadora, transformadora, revitalizadora. Tem alguns aqui, Senhor, que perderam a alegria da salvação. Eu quero Te pedir, Senhor, inunda da Tua alegria salvadora agora. Tem alguns que estão dizendo, Senhor, eu achei tantas desculpas, mas eles colocaram as desculpas, e agora revela o Teu poder na vida deles. Alguns vão precisar de libertação, e que toda a algema de Satanás seja quebrada agora em nome de Jesus. Alguns vão precisar de restauração, são uns caquinhos quebrados. Eu não vou pedir para o Senhor colar os caquinhos, não. Eu vou pedir para o Senhor fazer um vaso novo, lindo, bonito, com esses caquinhos, e que eles sejam a carta aberta do Senhor ao mundo, do Teu poder, da Tua misericórdia e da Tua graça. Alguns estão afastados do Senhor, mas de hoje em diante estão unidos ao Senhor. Alguns estão afastados da igreja, mas vão voltar, porque é a casa de Deus. Que o Senhor dê a eles graça, misericórdia e poder. Ó Pai, talvez tenha atrás deles um rastro de lutas, dificuldades, problemas, brigas. Ó Pai, começa um caminho novo daqui para frente. Pavimenta essa estrada e direciona o caminho desse Teu povo. Abre, Pai, as janelas dos céus e começa a derramar do Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, derrama do Teu Espírito. Unge, Senhor, transborda, e que eles sintam a alegria do Senhor na vida deles. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora todo o povo de Deus de pé, tá? Dá a mão para quem está perto. Toda coisa linda, tá? Dá a mão para quem está perto. A gente vai terminar o culto assim, do jeitinho que você está, na presença de Deus, tá? Eu gosto de terminar assim. Eu acho que não tem melhor momento para a gente terminar o culto do que na presença do Senhor, né? Esse momento tão tenso da nossa alma na presença do Senhor. Isso, fecha o corredor desse lado aqui também. Dá a mão para quem está perto, tá? Quero dizer para você o seguinte, ó, você que está aqui, se você quiser que alguém caminhe com você na tua jornada, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Como é que eu vou lidar com isso? Quando terminar o culto, tem um pessoalzinho lá de colete verde, né, limão aqui também no meio, aqui e tal. Diz para eles assim: eu queria ajuda, alguém pode me ajudar nessa jornada de fé? Eu queria saber qual é o próximo passo. Alguém pode me acompanhar em oração? Tem algum irmão mais velho para me aconselhar, né? E uma das coisas bonitas no reino de Deus é a humildade para a gente pedir ajuda. Fora do reino de Deus só tem arrogância. A gente, dono do nariz, não precisa de nada nem de ninguém. Mas no reino de Deus, a gente sabe que Deus usa os dons diferentes dos outros na vida da gente. Então pede ajuda. Olha, tem tantos ministérios diferentes dessa igreja que estão aqui para te ajudar. Ministério com casais, ministério com noivos, ministério com crianças, com pais, não é? Então, qual é a área que está havendo um embate na tua vida, não é? Ministério com dores da alma, que a gente precisa de cura interior. Tem tantos ministérios. Então pede, me ajuda. Vai ter alguém que vai ajudar você, que Deus levantou, deu um dom do Espírito para ser um especialista nessa área. E amanhã,
Deus vai levantar você para ser especialista numa outra área e ajudar outras pessoas, porque no reino de Deus funciona assim. O Senhor trata a vida da gente e depois Ele diz: ó, te capacitei e te uso no meu poder, tá? E a gente vai servir. Então pede ajuda. Segunda coisa, melhor coisa que você pode fazer é marcar um encontro com Jesus todo dia. Não marca só no domingo não, marca com Jesus todo dia. A hora e o lugar você decide. Marca o teu encontro com Ele. Ele vai estar lá. Senhor Jesus, o meu encontro com o Senhor vai ser todo dia às tantas horas. Onde você estiver, Ele vai estar lá. E quando você tiver o teu encontro com Jesus, não esquece de deixar Ele falar com você. Pega a Bíblia e deixa Ele falar com você. Vai lendo o Novo Testamento e deixa o Espírito Santo tocar. Por que começa pelo Novo? Porque o Velho fala das profecias e o Novo cumpriram-se as profecias. É mais fácil da gente entender. Depois a gente lê o Velho, fica mais fácil, tá? Se você não tem uma Bíblia que você entenda, eu quero te dar de presente. Ninguém vai vender nada, é um presente, tá? É uma Bíblia na linguagem de hoje. Por quê? Porque muitas das nossas Bíblias estão com o português, que foi numa tradução feita mais de 350 anos atrás, lá em Goa, na Índia, pelo padre João Ferreira de Almeida, tá? E essa é a tradução que a gente usa. E há cerca de 25 ou 30 anos atrás foi feita uma tradução nova para a língua portuguesa com o vocabulário de hoje. Então fica muito mais fácil. Então você diz: ó, eu quero uma Bíblia, só isso. Chega para esse povo, ele vai lhe dar, é um presente nosso. Eu tenho alegria de dar uma Bíblia. Esse ano nós já distribuímos estamos chegando a 10 mil Bíblias, tá? De presente, porque a gente quer que a palavra de Deus esteja na sua vida, no seu coração. Ah, eu não quero Bíblia de papel. Baixa no teu celular aí. Tem um negócio chamado YouVersion, um aplicativo, YouVersion. Tem todas as versões da Bíblia, de graça. Baixa no teu celular. Leia a palavra de Deus e deixa o Senhor falar com você, tá bom? Mas não para nessa jornada, tem mais. Ele está começando a escrever um novo capítulo dessa história, amém?